Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Jonatas do canal Trader Fácil e hoje eu quero te ensinar de uma vez por todas a usar dois indicadores mas muito importantes, que só eles, junto com o restante da análise técnica que eu vou te mostrar no detalhe, você vai operar muito, mas muito melhor. Beleza? Vou falar de OBV ponderado, vou falar de MACD com histograma, além disso eu vou falar um pouquinho de volumes e as médias móveis. Tudo como eu, Jonatas, analiso os melhores investimentos e como eu consigo ter ótimos resultados. Ah, Jonas, tu não falou dos teus resultados. Cara, só olha meus vídeos aí para trás aí, tu vai ver a quantidade de acerto que eu tenho tido. Beleza? Mas não estou para falar disso. Beleza? Vamos lá então, porque hoje esse tipo de aula, esse tipo de conteúdo não tem. Desde 2016 eu estou no mercado financeiro e não encontrei. Vamos lá então. Rapidamente, eu vou falar aqui de Itaúsa como um exemplo, eu vou direto para o gráfico, eu não quero falar de desenhos, não, eu gosto de gráfico. Beleza, gráfico. E eu vou mostrar para vocês primeiramente o meu setup. O que acontece? Existe um setup melhor que o outro? Cara, tu tem que montar a tua forma de operar, ponto. Tu tens que saber qual aquilo que te deixa confortável, ou seja, que tu olhe e tu entenda o que está acontecendo. Não adianta tu pegar o setup de um, setup de outro, monta o teu. E eu vou mostrar o meu para você, para te ajudar a tomar essa decisão aí de você, para que você monte o seu. Não estou dizendo para você copiar o meu, entendeu? Mas eu vou te mostrar o meu raciocínio para você entender o que eu quero falar. Aqui na tela, eu tenho a seguinte, olha, uma linha branca correndo, que é a minha média exponencial de 9 períodos, ok? Essa linha azul é uma média exponencial de 21 períodos. Jonas, o que são períodos? São candles. Cada um desses candles aí equivale a 1, então são 21 candles, a média de 21, de dias no caso, né? A média de 9 dias e assim por diante. Aqui embaixo, na linha roxa, eu tenho uma média de 200 períodos. E mais abaixo, aqui eu tenho uma preta de 400 períodos. Obviamente que quanto maior o número da média móvel, ou seja, 9, 21, 200, 400, 500, 1000, não importa, maior ou mais fidedigna ela será, porque será um ponto mais importante, que se o preço chegar lá, bater e voltar, pô, ela bateu lá e voltou numa média de 200 períodos, isso é importante. Caso que aconteceu aqui, ó, deixa eu colocar uma setinha aqui, certo? Olha só o que aconteceu, que bacana aqui. O preço encostou aqui nessa média de 200 períodos e adivinha, deu toda uma baita de uma alta. Encostou aqui também, deu toda uma baita de uma alta. Por quê? A média de 200 períodos, ela é muito forte. E olha só que bacana que aconteceu aqui, olha. Lá no final de 2023, ela encostou junto na de 200, na de 400, era 21, tudo cruzou junto aqui, olha. Ou seja, toda essa batida aqui na média de 400, especialmente, certo? Caracterizou nessa baita dessa alta. Pelo menos aí, ó, deixa eu colocar aqui mais ou menos, deixa eu ver, em torno aí de 42%, mas deu um pico aí de 33% de alta, beleza? Aqui deu 25%. Beleza? Então, ou seja, médias móveis são importantes e nos determinam o que pode vir a acontecer. Como é que eu olho as médias móveis? Geralmente quando há um cruzamento da 9 de 21, certo? Cruzou para baixo, é venda, certo? E é assim, quando ela começa a querer curvar para cima, opa, está querendo reverter a tendência de baixa, ou seja, quer começar a subir. Mas para subir, eu tenho que olhar os indicadores. E agora a brincadeira começa a ficar mais séria. E é agora que eu vou te ensinar a pescar. Se liga só, gruda o olho no vídeo, volte quantas vezes quiser esse vídeo depois. Beleza? Olha só, estamos aqui com o gráfico com o MACD e o OBV ponderado. Eu gosto de deixar os dois juntos, certo? Porque eles me dão um maior refinamento na análise. Bom, o que você que tem que entender em relação ao OBV? OBV ponderado de 10 períodos, ou seja, o que ele quer dizer? Que cada fechamento do candle desses aqui, ele vai, se fechou acima do dia anterior, ele coloca um pontinho a mais. Se caiu abaixo, ele tira um pontinho, e assim por diante. Ou seja, mostra o volume, a força compradora.
Resumo isso daí. Se está subindo, é sinal de que há maior interesse comprador, ou seja, maior força compradora. Olhando então graficamente aqui em Itaúsa, nós podemos perceber que o preço, ou seja, o OBV, está começando a subir, beleza? Outro detalhe interessante que poucas pessoas fazem em relação ao OBV é também fazer a parte de as divergências que ocorrem, tá, nas máximas. Por exemplo, olha só essa máxima aqui, volta, essa máxima daqui até aqui, subiu, perfeito? Daqui até aqui, subiu, show. Só que daqui para cá, olha só, ela subiu. Só que daqui para cá ela caiu. Houve então uma divergência, ou seja, já havia perdido aqui a força compradora. Beleza? A força compradora. Fato que realmente aconteceu, caiu o preço. Beleza? Mas eu não gosto, eu uso às vezes as divergências, tá? Mas isso é só um detalhe interessante. Eu gosto de olhar outros indicadores juntos, beleza? Nunca olhe somente um indicador, mas também não olhe muitos indicadores também, porque senão vai ficar confuso. Eu escolhi 5, hoje eu vou falar 2 para vocês, depois eu gravo os outros vídeos falando de mais indicadores. Em relação à parte do MACD, pessoal, MACD é o seguinte, aqui essas linhas brancas, ou seja, esse histograma, mostra a força da tendência. Beleza? Se obviamente está para baixo aqui, está aumentando, a tendência, a força da tendência está aumentando. Se começa a diminuir, a força da tendência começa a diminuir. E quando essa linha laranja, que é a linha MACD, cruza essa linha verde, que é a média móvel de 9, beleza? Está aqui a média de 9. Quando cruza, há então uma reversão dessa tendência e o histograma começa então a ficar positivo. Da mesma forma, se você quiser tratar com divergências, tá? Mesma forma que o OBV que eu falei agora há pouco. Olha só, aqui nós vamos ter uma alta, só que as próximas aqui vão subir e aqui vai cair. Então, ou seja, aqui subiu, aqui caiu, a próxima tendência é sinal de queda. Como também já havia acontecido aqui, ó, se eu der um zoom, deixa eu tirar esse monte de risco, certo? Olha só. Como já havia acontecido aqui, olha, bem nesse caso, o rompimento, ou seja, o cruzamento da média MACD da média 9, que é essa linha verde. Eu espero que você esteja conseguindo entender. Se não entendeu, volta, recapitula e depois acompanha o vídeo para você pegar tudo no detalhe. O que eu quero dizer para você? Que não adianta só tu olhar, certo? As médias móveis, que são importantes, certo? Aí, a média móvel agora cruzou, já era, vai cair, beleza? Tá? Mas olhe juntos esses indicadores, pelo menos esses dois aqui, por isso que eu escolhi eles como primeiro, porque são os principais para mim. Eu gosto muito de OBV e gosto muito de MACD, certo? O que você tem que procurar? A consonância, ou seja, que eles estejam falando a mesma língua, certo? O que eu procuro nos indicadores? Que eles estejam falando a mesma língua. Eu tenho 5 indicadores que eu utilizo, beleza? Eu utilizo aí o OBV, o MACD, eu uso o FR, as bandas de Bollinger, certo? E o ADX. Eu uso esses 5. Certo? Se pelo menos 4 indicadores estão me apontando uma direção, eu vou fazer essa direção. O bom é que fosse a 5. Se fosse o 5, eu entraria com maior poder aquisitivo, tá? Mas nesse caso aqui, se você entrar com esses 2 indicadores, agora, que já está começando a reverter, ou seja, pá, Jonas, é bom momento de comprar Itaúsa, então? Cara, olhando a análise fria e pura que eu estou fazendo com vocês agora, sim, Itaúsa seria agora um bom ponto de entrada. Por quê? Porque, olha, o OBV está subindo, o MACD já está cortando, o histograma já está positivo, a média de 9 períodos, que é essa linha branca, já está começando a cortar a de 21, certo? Quando houver esse cruzamento aqui, vai entrar muito volume comprador, certo? Como vocês podem ver aqui na ação aqui, certo? O volume começou já a querer aumentar, certo? E isso é outro erro que muitas pessoas fazem. O volume tem que ser ascendente, o volume tem que ser no sentido do movimento, certo? Que eu estou querendo. Não adianta o preço subir e o volume cair.
é sinal de que não há interesse, então, nessa ponta comprada, beleza? Ou seja, é uma ponta comprada muito fraca, ok? Então, ou seja, pessoal, você fazendo o simples, eu não vou falar aqui de rompimentos de pivôs, certo? Pullbacks, nem nada, mas isso aqui é o básico do básico. E agora, se você olhar aqui, já até vou passar um pouquinho mais do que eu não ia falar sobre isso, mas não tem como perder. Olha só, isso aqui é um bônus, beleza? Olha o bônus aí falando. Seguinte só, tá vendo essa linha verde aqui? Nada mais é que o toque repentino de que teve um sinal aqui de suporte. E eu coloquei agora verde porque para mim virou um ponto de suporte aqui. Ele era resistência aqui e aqui, ó. Olha quantas vezes ele foi resistência. Várias vezes aqui, certo? E agora vai virar um suporte para fazer o preço subir. Ou seja, tudo isso aqui confirma o que eu estou vendo no MACD e no OBV. Entenderam a análise? É assim que nós, né, os ditos profissionais, analisamos um ativo e como vamos comprar ele ou por que nós vamos entrar nele. Se, por exemplo, o OBV estivesse caindo, mas aqui estivesse subindo e aqui estivesse subindo, daria para entrar? Sim, daria, mas entra com menos dinheiro. Entra com menos dinheiro, não entra com tudo, ok? Faça a sua gestão financeira. Pô, agora nesse caso, aqui está apontando para cima, encostou numa linha de suporte interessante e agora está subindo. Pode encher a mão, que a tendência, a probabilidade, certo? A chance de errar, sim. Os indicadores erram? Sim, erram. Mas a chance de dar certo sempre será maior quando todos os indicadores estiverem apontando para a mesma direção. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Meu intuito aqui no canal é te ajudar de forma educacional. E a única coisa que eu te peço é se inscrever no canal e deixar aquele like. Beleza? Valeu, bons investimentos. Abraço.